Bem-vindo a mais uma edição do GZ em Alta Performance. Hoje vamos mostrar para vocês como o Self-Checkout da GZ Sistemas pode transformar o seu mercado e a experiência dos seus clientes finais. Para começar, eu vou me apresentar brevemente. Eu sou o Caio Totti, faço parte do time comercial da GZ Sistemas e vamos falar um pouco sobre Self-Checkout. Teremos aqui a participação do Vitor, nosso colaborador, ele vai se apresentar em breve, e temos também a participação do Rafael, que irá conduzir aqui conosco essa apresentação, tá? Bom, o self-checkout tem sido uma tendência diferencial e competitiva no mercado, né? Trazendo uma experiência diferente para o consumidor final, evitando filas, ganhando mais agilidade e automaticamente aumentando o ticket nos supermercados, né? Sem contar a falta de mão de obra que a gente encontra hoje e também é uma saída para os supermercadistas, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Vitor, se pudesse se apresentar. Meu nome é Vitor, sou especialista da GZ Sistemas. Primeiramente, obrigado pela participação, de estar nessa oportunidade. Hoje eu vou demonstrar o que é o Self-Checkout na prática e poder passar um pouco para vocês dessa experiência, né? Legal. Tô aqui com o Rafael também. Bom dia. Né? Dispensa apresentações, acho que todo mundo conhece, mas vamos lá, Rafa. Não, imagina, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você estiver vendo aí. Eu acho que é muito importante a gente trazer esse conteúdo pro varejista, né? O self-checkout é algo que para alguns é novidade, para alguns ainda é algo já bem consolidado, mas eu acho que essa demonstração do Vitor, essa condução da sua apresentação vai ser bem esclarecedora para o público em geral. Eu aproveito para chamar você, mercadista, para curtir, para seguir as nossas redes sociais, o nosso canal, sempre conteúdo muito interessante, o nosso varejo mais inteligente aqui com a gente. Isso aí, Rafa, obrigado. Bom, Vitor, vamos lá. Acho que as pessoas têm muitas dúvidas hoje entre a diferença entre self-checkout e autoatendimento. Fala um pouco mais para nós qual que é a diferença, se realmente existe a diferença ou se só muda o termo mesmo usado, né? O self-checkout ele não deixa de ser um autoatendimento, né, em momento nenhum, tá? A experiência da pessoa de se autoatender, né, que é o principal foco, tá? A ideia do autoatendimento no setor de mercadista, você poder não ter filas, não gerar mais custos, tá? Você tendo autoatendimento, você pode ter até 4 self-checkouts, por exemplo, no seu mercado e uma pessoa para cuidar. Então, assim, facilita muito tanto para o cliente final, né, quanto para o mercadista. E a gente considerando também, né, que hoje a gente tem um grande problema de mão de obra, principalmente em supermercados. Difícil você achar operador, alguém queira trabalhar de domingo a domingo, e o self-checkout, né, o autoatendimento é uma saída, igual você comentou. Uma fiscal de caixa, uma operadora, para 4 selfies, né? Então isso é bem interessante. Um ponto importante como eu estou direto na rua, visitando cliente, fazendo operações, de 2024 para frente, eu escuto muita reclamação de falta de mão de obra. Então, a tendência do mercado é ter mais self-checkouts, tanto num cliente de grande porte, médio porte. Isso daí é interessante você falar, porque a gente, aqui na GZ, já viveu os dois cenários, né? A gente tem clientes em grandes portes, que a gente vai mostrar aqui daqui a pouco, que tem self-checkout, e a gente também tem cliente no médio porte que também já começou a aderir à ideia, né? Que também a gente vai mostrar aqui. Eu queria aproveitar aqui também para falar que a gente tem essa autoatendimento e self-checkout, acho que dentro de um conceito de experiência do consumidor na loja, a gente já tem uma boa vivência, né? Sim. Então, assim, a sua definição de autoatendimento e self, acho que é perfeita, é muito nessa linha. E a gente tem, por exemplo, a PDV Android com autoatendimento, muito voltado para o food service, com operações destinadas para esse público. Tem mercados de condomínio também com outros equipamentos de bancada, que o próprio cliente, o consumidor final, pode fazer a compra, então não deixa de ser um autoatendimento. Mas é legal que aqui a gente está trazendo o self-checkout, né? Quando a gente olha para o supermercadista
que é o nosso perfil de cliente clássico, né? Que é o de pequeno, médio, grande porte. Eu acho que a gente está falando de self e self-checkout é bem específico, né? A gente tem hardwares específicos para isso, formatação de equipamento específico para isso. A gente gosta muito de trabalhar com Linux, porque é um sistema operacional muito mais robusto, confiável. Então, a gente tem o Windows também, mas o GZ Linux é uma operação mais robusta. Focada para as operações da GZ, né? Exatamente. Mas Então, assim, essa definição é muito de mercado, né? O self-checkout não deixa de ser um autoatendimento, mas a gente vai falar aqui muito de até o termo, né? Self-checkout na prática. Acho que é bem por aí que vocês vão acompanhar junto com a gente aqui, tá? É, bem legal. E também tem outro ponto, você está, hoje em dia, falando um pouco mais de autoatendimento. Os mercados autônomos dentro do condomínio. Legal. Né? Tem virado, assim, uma febre pelo menos aqui, acho que é a nível Brasil já, né? Mais autonomia para o pessoal dos condomínios, né? Os valores agregados também ajudam no condomínio. Então, o autoatendimento não veio para agregar só no mercado. Está agregando no food, nos condomínios, no varejo, né? Como um todo, como um geral. Bom, eu acho que a gente poderia aproveitar esse momento aqui para... Primeiro, gostaria de agradecer o parceiro da Laurit, né? Sempre parceria com a GZ, temos ali 2 autoatendimentos, né? / self-checkouts, que o Vitor vai mostrar um pouco aqui para a gente. E até aproveitando, a gente tem 2 equipamentos da Laurit que ficam aqui no nosso showroom. Eles são usados para testes, customizações e melhorias ali, o tela vertical, tela horizontal. Então, assim, não é pouca coisa que tem aqui. Obrigado aí, Laurit, pela parceria. É só fazendo um adendo aqui. Isso aí, legal. Bom, eu acho que o Vitor poderia mostrar um pouco para a gente dos equipamentos, né? Aproveitando que a gente está falando da Laurit, porque é um design intuitivo para o consumidor, tanto na tela horizontal quanto na tela vertical. Claro, juntamente com a solução da GZ, né, que a gente trabalha muito aqui a experiência do consumidor, né, para deixar algo fácil, rápido e que não pare a operação, né? Tem que ser um self-checkout e continua com o conceito de um PDV imparável. A gente trouxe isso do PDV desktop tradicional e agora a gente colocou no self, né? Então, com o no-break ali ligado, sua loja nunca vai parar. Pode ficar até sem energia, tá? Bom, aproveitando aqui esse momento, né? Ô Vitor, queria que você falasse, e, se possível demonstrasse também, um pouco mais sobre o self, né? Mas acho que não agora, não no momento de operação ainda. O que a gente pode fazer, né, para parametrizar ele de uma maneira que fique seguro, tanto para o supermercadista quanto para o cliente final? Claro. Primeiramente, o self hoje nós podemos colocar tanto CRM, tá? Temos integrações com vários CRMs, todas configuradas e parametrizáveis de acordo com cada especificação, tá? Nosso self integra diretamente com o TEF, Software Express, tá? Trabalha com a gente. Eu vou demonstrar um pouquinho aqui para vocês. Isso é legal, esse parênteses, né, Vitor? Porque toda a tecnologia do PDV-PC, desktop clássico, ela tá no self. Sim. Não é assim que tem que desenvolver algo novo. Então, se o cliente já usa um CRM de mercado no PDV-PC, no self ele não vai ter problema. De uma forma resumida, tudo que era robusto e inovador, a gente está trouxe trazendo para o self também. Mas alguns parâmetros podem ser feitos como finalizadores e tudo mais, para que fique uma experiência mais redonda ainda, né? Cara? Isso aí. Vou demonstrar um pouquinho aqui. Nós temos um cadastro de PDV, tá? Cadastro do ponto de venda. Por exemplo, nós temos um caixa 98, um caixa 94, que são referentes aos nossos self-checkouts aqui no nosso showroom, tá? Então, vou entrar aqui para editar um pouquinho. Além dele, nós temos todos os nossos equipamentos homologados, tá? Isso é um adendo bom, porque tem muita coisa homologada, né, cara? E o legal também, Vitor, dessas configurações é que elas são caixa a caixa, né? Sim. Então, o que você configurar no self não vai interferir no PDV desktop tradicional, né? Sim. Trabalhando sempre... A configuração é bem simples. Trabalhamos tanto com NFC quanto SAT, tá? Que é uma migração que está tendo no momento aí muito importante, né? O principal do nosso self hoje, nós temos um menu de produtos favoritos. O que é isso? A pessoa tem um FLV, fruta, legumes e verduras, e ela... não tem uma ilha
no mercado para fazer essa pesagem, nosso self faz a pesagem diretamente nele, tá? Então é tudo configurado, esquematizado para a gente poder fazer fluir essa operação. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês do nosso menu de FLPs. Só te cortando um pouco, Victor, volta lá para o final. Claro. Um ponto importante também, a atualização de dados, ela não é só, ela é feita em segundo plano, né? Ou seja, a operação não para, por mais que você esteja recebendo uma carga ou algo do tipo. O nosso PDV hoje, ele não trava de forma nenhuma, tá? Não tem um congelamento, um travamento. Então, se tiver sendo utilizado, vai fazer atualização de dados em segundo plano, vai descer as informações novas, especificação Legal. e todas as demais. Tá? Então, deixa eu entender, esse PDV aí está configurado para frutas, legumes, verduras e padaria, vai aparecer no lançamento de produtos. No Legal. nosso- Dá para mostrar o menu de produtos pra gente? Claro, vamos lá. Nosso menu de produtos favoritos. Então, nós temos aqui cada menu separado. Legal. Nós podemos configurar para aparecer no self tanto a imagem quanto o código, o preço, tá? A configuração é bem simples. Adicionou o produto, o nosso PDV hoje ele tem uma comunicação muito rápida e simples, tá? Então, cerca de 30 segundos, 1 minuto, as imagens já aparecem diretamente, certo? Ou seja, você carrega as imagens no servidor e automaticamente elas já descem para o PDV. Automaticamente, sem nenhuma carga, nenhuma atualização de dados necessária para ele, tá? O legal é que a gente já tinha a característica de um PDV customizável, né? Para deixar com a cara do varejista. Agora- E a gente trouxe isso para os Mais menus ainda. de produtos Perfeito. também, né? Perfeito. Voltando um pouquinho aqui para o nosso legado, nosso sistema legado, nós temos o cadastro de produto para self-checkout. Então, toda a especificação de peso, se tem uma tolerância, se não tem, porque a gente sabe que a balança sobe um pouco, 5 gramas ou 10, 5 gramas, e às vezes isso dá uma diferença no self, né? Então, nós temos toda essa configuração. É legal que esse cadastro ele pode ser editado aí na solução, mas ele automaticamente se configurado, ele pode cadastrar no momento da primeira venda, né? Sim. Mas Exato. é importante que o cliente mantenha isso atualizado, editado, né, cara? Esse ponto é interessante porque quando você fala de implantação, seja lá do que for, as pessoas têm medo, né, de uma mudança. A implantação do self com a GZ, ela acaba se tornando leve justamente por causa disso. Porque você pega uma Coca-Cola, você nunca passou esse produto. Primeira vez que passar, ele vai capturar o peso do produto, né? E posteriormente você pode fazer a manutenção desse peso. O supermercadista Isso é legal. não tem aquele trabalho. Eu preciso separar um produto de cada da Vou loja para vou poder parar a fazer o loja cadastro. inteira para poder Impossível pesar, de implantar. exato. Legal. Não tem essa necessidade. É, Tá? e- E aquela coisa, se a gente tem um produto, por exemplo, um saco de carvão ou um sachê de 5 gramas, a gente tem uma configuração para ele não ser pesado no selfie. Quero ver isso na prática, hein? Quero ver na prática. E o legal também, né? Tô vendo aqui essa configuração de solicitar a senha. Imagine que seja algum produto específico e a gente queira que o supervisor venha ali conferir, né? Sim, um produto muito pesado. Um saco de carvão de 10 quilos. Como que você pesa isso? Será que vai ter margem na balança para a gente ultrapassar? A balança hoje ela trabalha com 20 quilos total, né? Então, sempre tem que ter essa Depende do hardware adquirido. Isso Sim. padrão é 20 quilos, geralmente é isso. Né? Sim. E também não é só questão de peso, e sim de espaço, né? Tem esse ponto Tem também. todo esse ponto. Tem várias balanças. Então, depende do fornecedor, tá? E como a gente pode levar isso. Legal. Legal. Bom, eu acho que mostramos aqui um pouco da nossa retaguarda, né? Tanto o acesso web quanto o acesso desktop, algumas configurações. Acho que agora o Victor poderia mostrar para nós na prática, né? Como que funciona ali. Importante agora a gente poder visualizar na prática. Vou fazer uma demonstração rápida de como funciona o self-checkout e mostrar a operação completa. Passando o primeiro produto, o self solicita que a gente coloque o mesmo na sacola. Como o primeiro produto, ele vai questionar a gente. Clube de vantagem GZ? Neste caso vou colocar não. E nota fiscal paulista, sim. Neste momento ele solicita que eu coloque o CPF. E o nosso cupom está iniciado. Passar mais um produto. Solicita que eu coloque o produto na balança. E agora eu vou fazer uma demonstração de um produto FLV. Então vou passar como se fosse uma fruta, tá? Tá pesando na balança. Vou passar um abacate.
Ele solicita que eu coloque pesar o produto na balança. E aí ele pega o peso e depois eu coloco o produto na sacola. Partindo para a finalização, para o pagamento, nós temos as opções de Pix, débito, crédito. Só parênteses, cara, é legal mostrar que o PDVPC tem muito mais opções. Ali está configurado só para 4 finalizadores ali, só para operação legal, né? Legal, legal. E logicamente não passa dinheiro, porque é um autoatendimento, tá? Então eu vou fazer a finalização no crédito. Transação aprovada, emite o cupom e o Self automaticamente vai solicitar que eu retire os produtos da balança. Essa foi uma operação redonda. O cliente não quis roubar, não teve nenhum erro operacional. Você não consegue fazer uma aí diferente pra gente ver alguma coisa? Lembrando que esse Self tá com o controle de peso ativo, né, cara? Sim, isso é muito importante. Tem muitos mercadistas que não gostam porque não flui tão bem a operação. Então, como a gente tem ela ativa aqui, eu vou fazer uma demonstração. Tá? Iniciando o cupom novamente. Coloque o item na sacola. Agora eu vou passar um produto e colocar um peso diferente. Automaticamente ele vai identificar que o peso está acima do esperado. Ele traz o erro para a gente na tela. Neste momento, aciona o supervisor. Tá? Neste caso eu tenho aqui um cartão de supervisor. E ele abre a nossa tela de conferência. Tá? Então nós temos aqui o erro explícito que o cliente está roubando. E aí né? o supervisor tem como conferir. Faz a conferência da balança, se está o produto de fato ou não, se o cliente só deu alguma diferença na balança e o cliente está certo. Então a gente tem a opção de registrar o item ou não. Tá? Neste caso eu não vou registrar. Retirar o produto da balança. E aqui eu posso fazer a finalização da compra. Legal, cara. É importante que tudo isso é configurado, parametrizado e traz uma segurança para o operador, para o consumidor aí, né, cara? Sim, porque senão chega no final do dia e ele perdeu ali 20 produtos, foi roubado, né? É legal que, em relação à segurança também, vale lembrar que esses equipamentos que estão aqui em demonstração não tem o monitor de segurança, né? Mas existem opções, o nosso parceiro geralmente vende com esse monitor acima. Se tiver aí, produção, um videozinho, alguma coisa pra gente demonstrar, colocar na tela com esse tipo de câmera, acho que fica legal, né, cara? Bom, Victor, obrigado pela demonstração, né? Vamos aproveitar aqui para mostrar algumas imagens. O Rafael estava falando sobre as câmeras e também de alguns clientes GZ que já operam, né? É basicamente uma ilha, né? Onde cada self-checkout tem uma câmera ali em cima mostrando o que o cliente final está fazendo, né? Isso daí é muito interessante. E aproveitando esse mesmo slide, a gente tem um cliente médio porte, que já adquiriu o self-checkout, e também temos clientes maiores, como Casafruti, o Grupo Líder, que também já adquiriram essa inovação, né, tecnologia para a loja deles, né? Isso aqui é bem interessante. É importante falar que essa câmera você pode tanto utilizar para inibir o cliente final, quanto você pode integrar com a sua central e visualizar ela 24 horas. Porque além do controle de balança, né, quando a pessoa está se vendo, a chance dela roubar ou fazer algo é bem menor, né? Isso é legal. Tem também um parceiro nosso, Nextop, coloca uma imagem pra gente, que além da câmera de segurança, a gente tem como fazer o monitoramento. Então a gente está integrado com a solução deles Cash, é um outro parceiro muito ativo junto com a gente, com várias soluções e clientes. Então assim, essa prevenção em perdas era um pouco mais intensa, né? Era uma solução bem complementar à solução de PDV tradicional e self-checkout também, né, cara? Isso é legal. Agora, Victor, vou lembrar um ponto, hein? Tinha um selfie grande ali. Tela vertical, tudo mais. O que você acha? Não dá para fazer mais uma demonstração? O que você acha, Caio? Acho legal, né? O pessoal vê a diferença entre a tela horizontal e a tela vertical. Importante lembrar, nosso selfie horizontal hoje ele trabalha com GZ Linux, que é a nossa especialidade. O Windows não deixa de ser nossa especialidade, mas nós sempre recomendamos ao cliente que utilize Linux, por questão de segurança, um trabalho melhor da aplicação GZ de fato, tá? Nós deixamos em demonstração aqui o Windows e a aplicação fluindo com tela vertical. Esse aqui tá sem balança de controle, né? Só balança de pesagem, balança de controle,
porque é tudo parametrizável de acordo Isso. com o que o cliente quer. Só para fazer mais uma demonstração, né, cara? Sim, vamos Vai lá. por favor. Legal. Vamos iniciar então a demonstração do nosso PDV vertical, tá? Configurável de acordo com o que o cliente quer. Neste caso, nós estamos trabalhando com a balança desativada. Então, aqui ele solicita também o nosso clube de vantagem GZ, nota fiscal paulista, tá? Passar mais um produto. Vou realizar a pesagem de um produto FLV. Vamos pegar aqui, por exemplo, a batata. O produto está na balança. Puxa o peso e a gente coloca na próxima balança. Legal, que ficou uma tela bem intuitiva, grande, né, cara? Sim. A experiência do cliente difere bastante, né? Fica mais ampla, né? Legal, legal, Vitor. Bom, obrigado, Vitor, pela demonstração. Acho que ficou bem legal a solução da GZ, né? Particularmente falando, junto com o nosso parceiro Laurent. Acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida, né? Você, supermercadista, você que trabalha com varejo, quer trazer inovação ou para sua loja ou para os seus clientes, procure a GZ Sistemas. A gente tem tudo que você precisa. Contato com o parceiro Laurent, você pode alugar, você pode comprar um hardware, né? Então, é bem flexível nesse ponto. E é uma implementação simples, né? Em poucos dias ali, a gente consegue colocar o seu self para poder operar, tá bom? E claro, um self novo, uma nova implementação, você pode, ali no momento do Go Live, fazer uma festa de reinauguração, atraindo mais ainda o público, né? Para um novo momento ali de tecnologia e inovação que você está trazendo para a sua loja. Então, procure a GZ Sistemas para a gente trazer essa tecnologia, essa inovação para o seu varejo. Tá? Bom, queria agradecer, Vitor, Rafael, obrigado aqui, né, pela participação, pelo tempo. Obrigado, Vitor, ali pelas demonstrações. E deixo o convite, né, para você que varejista, chama a GZ, vamos marcar uma agenda, vamos falar sobre um pouco mais do que você está precisando para melhorar a experiência do seu cliente final na sua loja. Tá? Deixa eu aproveitar esse momento aqui também e convidar vocês a todos para acompanhar o nosso canal novamente. O bate-papo aí, Varejo Inteligente. Eu tenho convidado diversos parceiros. Essa semana sai mais um. Então fiquem ligados nas redes sociais da GZ, no canal da GZ no YouTube. Com certeza vai ter muito conteúdo e muito inovação, muita inteligência com vocês. Vitor, palavras finais? Agradeço pela participação, poder fazer essa demonstração para o nosso cliente, fazer a demonstração na prática do que é utilizar um autoatendimento, self-checkout. E claro, pela experiência, né, de estar aqui há 2 anos aplicando o self-checkout nos clientes e demonstrando essa operação, que é uma tecnologia que muito cliente não conhece, principalmente no mercado de médio porte. Isso aí. Obrigado mais uma vez, obrigado, Vitor, obrigado, Rafael, obrigado a você que está nos assistindo e vem com a gente.